Olá, boa noite. Vendas de ônibus no Brasil têm queda em julho, mas tem alta no acumulado do ano. Novos DDs da Gontijo. Em quais linhas eles estão operando? Confira tudo com detalhes hoje aqui no JU. Você também confere as últimas ocorrências do setor rodoviário. Vagas de emprego. Amparo abre vagas de trabalho no Rio de Janeiro. E também, a empresa de ônibus de São Paulo é condenada a pagar indenização à passageira que fraturou o ombro ao descer do coletivo. E ainda, mais uma derrota da Aviação Garcia no caso Itapemirim. Procuradora-Geral de Justiça e Administradora Judicial se manifestam e em instantes você confere os detalhes. Essas e outras notícias você confere no Jornal do Ônibus, que começa agora com transmissão para todo o Brasil. Fique com a gente! A administradora judicial dos bens do grupo Itapemirim, a EXM Partners, e a PGJ, Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestaram sobre o processo da Aviação Garcia contra o arrendamento de linhas da Itapemirim e da Caiçara pela Suzantur, que criou a nova Itapemirim para a operação das linhas. Bom, vamos direto ao ponto. O que a EXM diz? A administradora contesta a afirmação da Aviação Garcia de que a ação é para preservar o interesse dos credores. Na visão da EXM, a empresa do Sul, na verdade, pensou em seus interesses comerciais. A EXM informa que é altamente contestável que o agravante possua interesse legítimo na suposta defesa dos interesses dos credores, enquanto a empresa que atua no mesmo ramo ou seja concorrente. A agravante não teria legitimidade para interpor o presente recurso, uma vez que não é credora ou interessada no processo de falência em si, mas, na verdade, usa do recurso com interesses meramente concorrenciais. Para a EXM, a Garcia se contradiz ao contestar o modelo de arrendamento, sendo que ela, ao mesmo tempo, está querendo arrendar. Para eles, se a NTT contesta a celebração do contrato de arrendamento, não há qualquer aso na argumentação do agravante, no sentido de que eventual arrendamento com ela celebrado não teria exatamente as mesmas dificuldades técnicas e burocráticas. As provas da Garcia sobre a incapacidade da Suzantur se mostram fracas, uma vez que não passam de posts em redes sociais, alguns que são feitos por busólogos, sem contexto ou informações meramente checadas. E estas provas, na verdade, só convenceram o juiz de que as dificuldades enfrentadas pela Suzantur poderiam sim ser enfrentadas por qualquer outra empresa. Nenhuma prova técnica foi apresentada pela Garcia. Sobre o argumento da Garcia de que sua proposta era economicamente melhor que a da Suzantur, a EXM diz ser uma meia-verdade da empresa do Sul. Isso porque a Garcia ofereceu um repasse à massa falida de 1,65% do valor arrecadado com a venda de passagens, mas não ofereceu um valor fixo por mês. Já a Suzantur ofereceu um percentual de 1,5%, que é mais baixo, porém com valor fixo de R$200 mil por mês para a EXM, o que, segundo a administradora, está sendo pago rigorosamente em dia. Por fim, foi dito que a Garcia só trouxe especulações e pede o indeferimento do pedido. A tentativa da Garcia de desqualificar a capacidade da Suzantur não resiste à melhor análise, pois, como dito, o objetivo principal do arrendamento é a preservação dos ativos e, em segundo, a manutenção das atividades, que ensaiará uma melhor venda oportuna desses ativos. Isso leva ao improvimento do agravante e à conivência de se avaliar e punir a possível ocorrência de má-fé. Já a PGJ,
Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo também se manifestou sobre o caso. A nota veio da procuradora Maria Cristina Pera João Moreira Veigas. Em seu texto, a PGJ diz que a Suzantur deve continuar operando as linhas e assumindo as ligações que ainda estão paralisadas. Na visão deles, o recurso da Garcia não deve ser atendido, já que no entendimento da procuradora, a Garcia não trouxe fatos novos para conceder o agravo de instrumento e seu recurso não deve ser atendido. Foi relatado também que a Garcia queria ficar apenas com as operações de 69 linhas da aviação Caiçara, que são consideradas as mais lucrativas e que se concentram mais na região sul e sudeste, permitindo a Suzantur a operação de linhas somente da Itapemirim, principalmente na região nordeste. Por fim, foi dito que o trecho da decisão anterior, de que caso a Garcia tivesse assumido, haveria menos problemas no início das operações, mas não há provas suficientes em relação a esse caso. O parecer agora vai ser lido pelo juiz, que julgará o caso, o que não tem prazo para acontecer. Vamos aguardar as novidades e o desenrolar dessa história. História essa, né, que já virou uma novela. Um rolo que só. Bom, a Garcia tenta a todo custo as operações da Itapemirim, mas é inegável que ela é uma grande empresa e que está sempre renovando sua frota, melhorando dia após dia a qualidade de seus serviços e, principalmente, participando de ações sociais. A Garcia Brasil Sul vai doar parte das vendas de suas passagens para o MacDia Feliz da rede de fast food McDonald's. Já é o 7º ano da parceria. A verba arrecadada vai ser destinada para o Hospital do Câncer de Londrina e para a ONG Viver. O MacDia Feliz visa combater o câncer infanto-juvenil. O presidente da empresa, Stefano Boico Júnior, explica que a iniciativa visa incentivar o público a aderir à campanha, que é uma causa de grande relevância e que a empresa se orgulha de fazer parte. A companhia diz que facilita para que seus colaboradores comprem lanches e participem ativamente da ação. Voluntários das instituições atendidas fazem a venda antecipada para os funcionários da empresa, com pagamento via Pix, cartão ou desconto no salário. No dia 26 de agosto, um ônibus apadrinhado pela empresa vai ficar bem em frente à unidade Higienópolis do MEC lá em Londrina. Para participar da campanha, é necessário comprar um lanche Big Mac no balcão da rede de lanches ou de forma antecipada por tickets. O valor gira na casa dos R$18. Confira a seguir no Jornal do Ônibus as notícias que estão em manchete no setor rodoviário. A gente volta em instantes. Imagens de Barbalha no Ceará para você. Uma colisão envolvendo uma moto e um ônibus na aviação Tinguá, infelizmente deixou uma mulher morta em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O acidente aconteceu na estrada Coronel Alberto de Melo. O motorista do coletivo entrou em estado de choque e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A causa do acidente é desconhecida e a polícia vai investigar os fatos. O ônibus fazia a linha 492, Filacava Central. Na capital, em menos de uma semana, dois acidentes aconteceram nas pistas do BRT. Ontem pela tarde, um carro invadiu o corredor Transcarioca, na região da estação Arroio Pavuna. O resultado, claro, não seria outro. O carro foi acertado por um ônibus articulado, que fazia a linha 46, Penha Alvorada Expresso.
3 pessoas no ônibus ficaram feridas e o motorista do carro, na cara dura, fugiu do local. As câmeras do Centro de Operações do Rio capturaram o exato momento da colisão. Segundo a Mob Rio, o prejuízo vai ser calculado e o ônibus ficará cerca de 4 dias fora de operação. Dá só uma olhada aí nessa foto exclusiva conseguida pelo canal, de como ficou a frente do ônibus. Complicado, hein? Também no BRT, uma outra colisão envolvendo um articulado da linha Penha Alvorada deixou pelo menos 5 pessoas feridas após um carro invadir a frente do ônibus na rua Cândido Benício, na Zona Norte. A Mob Rio disse que o carro avançou o sinal vermelho. Teve também um caso envolvendo um BRT na região da estação Notre Dame. Esse coletivo é ainda daqueles modelos mais antigos e, devido ao acidente, acabou parando no matagal. Em São Paulo, 2 ônibus urbanos se chocaram no acesso à rodovia Dom Pedro I em Campinas. 4 pessoas ficaram feridas. O SAMU foi chamado para o local. A causa é desconhecida e a polícia investiga o caso. Uma colisão entre 2 carros e um ônibus do Exército Brasileiro acabou interditando a BR-040 em Congonhas, no estado de Minas Gerais. Segundo informações de populares, o ônibus do Exército teria invadido a pista contrária. Não há informações de como a dinâmica aconteceu e se há pessoas feridas. Em Francisco Sá, um ônibus DD pegou fogo na BR-251. O veículo, que pertence a uma empresa de turismo, transportava 2 motoristas e 59 passageiros. Felizmente, ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros foi chamado e conseguiu debelar as chamas. O motorista que dirigia o veículo informou que parou o ônibus após perceber chamas na traseira. Rapidamente todos desceram e o fogo tomou conta do ônibus num piscar de olhos. 11 malas conseguiram ser salvas. E olha, esse não foi o único caso de incêndio a ônibus em Minas. Em Antônio Dias, um coletivo pegou fogo na BR-381. Os bombeiros foram chamados e controlaram as chamas. Ninguém ficou ferido e o motorista disse que o fogo começou após o estouro do pneu dianteiro esquerdo. Na capital, o motorista de um ônibus do MOV Metropolitano perdeu o controle da direção e atingiu um muro na região da Pampulha, deixando 6 pessoas feridas. A ocorrência aconteceu na Avenida Presidente Antônio Carlos. O veículo fazia a linha 503H, terminal Morro Alto, Hospitais. Perrengue no Mato Grosso. Passageiros de um ônibus urbano precisaram descer e empurrar o coletivo em Várzea Grande, na região de Cuiabá. Os passageiros, em um ato de solidariedade, deram um empurrãozinho após o veículo sofrer problemas mecânicos. Na região Nordeste, a bruxa tá solta pela Bahia. Um motorista de ônibus foi morto a tiros em Itamaraju. Eronildo Gomes da Silva, de 42 anos, morreu enquanto dirigia um micro-ônibus. O condutor realizava o transporte de trabalhadores rurais de uma fazenda de mamão. Ao longo do percurso, ele foi surpreendido por um bandido, que fez vários disparos e fugiu. A polícia está atrás do maníaco e investiga o caso. Já em Maracás, um ônibus urbano pegou fogo na BA-026. Ninguém nesse caso ficou ferido e as causas vão ser investigadas. E por fim, um idoso foi atropelado por um ônibus na Novo Horizonte, em Itagimirim. Florisvaldo Rosa de Oliveira, de 64 anos, foi atropelado na quinta de manhã. O idoso mora em São Paulo e estava de férias com a família na região. Ele saiu para comprar as passagens de retorno e foi atropelado pelo coletivo. O SAMU foi chamado e levou o homem para o Hospital Regional de Eunápolis. A Novo Horizonte ainda não se manifestou sobre o caso e a polícia investiga o caso.
Acidente com o ônibus do cantor sertanejo Murilo Huff, no Tocantins, infelizmente deixou uma pessoa ferida na BR-153, em Nova Olinda. Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão colidiu de frente com um carro de passeio. Com o impacto, o carro foi arremessado contra o ônibus. O motorista do carro de passeio tem 51 anos e teve ferimentos leves, sendo socorrido pela corporação. O cantor, nas redes sociais, publicou uma nota tranquilizando os fãs sobre o acidente. Um idoso morreu após ser atingido por um ônibus urbano em Maringá, no Paraná. O caso aconteceu na região do Borba Gato. O coletivo fazia a linha 466. O idoso acabou se desequilibrando e bateu na lateral do coletivo, caindo embaixo do veículo. O rodado traseiro passou por cima dele. Ele tinha 54 anos e foi levado para o Hospital Metropolitano de Sarandi, mas infelizmente morreu após uma parada cardiorrespiratória. No Rio Grande do Sul, um motociclista morreu após bater contra um ônibus em Porto Alegre. O caso aconteceu na rua Francisco Fischer, na Zona Leste. O coletivo da Prefeitura de Santa Maria fazia a conversão na via, quando o motociclista veio e bateu em cheio na lateral do ônibus. O micro-ônibus transportava pacientes do Hospital Banco de Olhos. A EPTC, os bombeiros e a polícia estiveram no local. Em nota, a Prefeitura de Santa Maria disse que a administração municipal expressa sua solidariedade ao motociclista e sua família enlutada, e ressalta que aguarda a apuração das autoridades policiais para esclarecer as causas do ocorrido. Infelizmente, semana tensa e bem complicada. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. As vendas de ônibus no Brasil tiveram uma redução de 15,70% em julho, com 1.783 veículos emplacados no mercado brasileiro, ante as 2.115 unidades vendidas em junho deste ano. Mas no acumulado de janeiro a julho, o setor registrou um crescimento de 41,24%, com 15.182 veículos comercializados no país. No ano passado, foram apenas 10.749 modelos vendidos, nos 7 primeiros meses de 2022. Os dados foram divulgados pela FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Na avaliação da entidade, a grande oscilação no mês não muda o cenário de recuperação no ano. Por se tratar de um segmento de volumes mais baixos, pequenas diferenças em unidades aparecem como grandes saltos ou quedas percentuais. Enxergamos o mercado de ônibus em um processo contínuo de recuperação, tanto que ele está positivo no ano. Os programas governamentais de transporte público, como o Caminho da Escola, colaboram para a recuperação deste mercado e prometem colaborar para a retomada do segmento, afirma José Maurício Andreata Júnior, presidente da FenaBrave. No ranking entre as 10 marcas mais vendidas de janeiro a julho estão: em primeiro, a Mercedes-Benz, com 8.448 unidades e 55,64% de participação no mercado. Em segundo, vem a Volkswagen, com 3.208 unidades e 21,13% de participação. Em terceiro, a Marco Polo, que inclui os micro-ônibus Volare, com 2.141 unidades e 14,10% de participação. Quarto lugar, Iveco, com 542 unidades e 3,57% de participação. Em quinto, temos a Volvo, com 526 unidades e 3,46% de participação. Já em sexto, a Scania, com 178 unidades e 1,17% de participação.
Em sétimo, a Grale, com 122 unidades e 0,80% de participação. Em oitavo lugar vem a Caio Induscar, com 10 unidades e 0,07% de participação. Em nono, a chinesa Levitong, com 4 unidades e 0,03% de participação. E, por fim, em décimo lugar, uma outra chinesa, a Iger, com 1 unidade e 0,01% de participação. Lembrando que são dados das fabricantes de chassis. Na última quarta, falamos aqui no JO os dados das montadoras de carrocerias. Beleza? Todo mundo sabe que a Gontijo comprou 13 novos Comil Campione Invictus DD 2023, com os novos e modernos chassis Scania K450 Euro 6. Esses veículos, que são 8x2, oferecem um alto nível de conforto aos passageiros. Mas a pergunta que não quer calar: em quais linhas essa frota nova da Gontijo está circulando? Normalmente, a frota de DDs da empresa fica fixa nas linhas Belo Horizonte-São Paulo e Belo Horizonte-Guarapari. Mas, devido ao acréscimo desse tipo de veículo na frota, linhas intermunicipais dentro do estado de Minas Gerais passaram a ser atendidas por esse tipo de ônibus. Um exemplo são as rotas Belo Horizonte-Patos de Minas e Belo Horizonte-Uberaba, que estão sendo atendidas pelos novos DDs. Além disso, a rota Belo Horizonte-Goiânia via Patrocínio e a BH Goiânia via Uberlândia passou também a ser atendida pela frota nova de Double Deckers. Outras linhas da empresa devem contar com os DDs escalados, pelo menos em um horário. Linhas de alta demanda e que atendam grandes cidades estão no roteiro. Confira a seguir no Jornal do Ônibus o resumo de notícias da semana. Imagens para você de Pouso Alegre, lá em Minas. Por lá agora 17 graus. A gente volta já já. Hora da gente comentar as principais notícias da semana. Semana essa bem agitada e bem movimentada. A semana foi quente na Itapemirim. PGJ e EXM Partners protagonizaram a defesa da Suzantur em relação ao processo da Aviação Garcia. A nova Itapemirim, enquanto isso, divulgou o cronograma de viagens dos 70 mil, mas viu a NTT esbarrar na volta de uma das linhas da Itapemirim. Na Gontijo, os novos DDs passaram a atender mais linhas, e a empresa vai receber 2 ônibus Scania Euro 6 para testes. Em São Paulo, um ônibus da Aviação Cometa foi roubado em Barueri. Você viu aqui nessa semana várias ocorrências do setor rodoviário. Já a produção e venda de ônibus no Brasil teve uma queda em junho e julho, mas os números são positivos no acumulado do ano. Em São Paulo, a Transunião foi condenada a indenizar uma passageira que se feriu no desembarque. E por fim, você viu aqui em nosso canal a Eletra, que divulgou detalhes de um ônibus elétrico piso alto e que usa a plataforma do OF 1721 da Mercedes-Benz. E aí, será que teremos ônibus elétricos com motor dianteiro? É uma grande dúvida. Essas foram as principais notícias dessa semana. O juiz Eduardo Francisco Marcondes, do Foro Regional de Itaquera, condenou a empresa de ônibus Transunião a pagar uma indenização de R$ 16,8 mil a uma passageira que fraturou o ombro ao descer de um ônibus num ponto. Cabe recurso por parte da empresa. Deste valor, 15 mil são referentes aos danos morais e 1.800 pelos danos cessantes. Isso porque a passageira, que é autônoma, ficou 45 dias sem poder trabalhar e, consequentemente, sem receber. Pelas condições financeiras,
A passageira obteve direito de justiça gratuita. O caso aconteceu há cerca de um ano, no dia 3 de setembro de 2022, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, com um ônibus da linha 3756-10, Barro Branco, metrô Itaquera. Segundo o processo, enquanto a passageira descia, o motorista fechou a porta e começou a andar com o veículo, prendendo o braço da mulher na porta. O motorista só parou depois que outros passageiros começaram a gritar. A usuária fraturou um dos ombros e teve vários custos médicos. A Transunião, em nota, diz que a passageira já tinha desembarcado e que o laudo médico de atendimento é datado 9 dias depois do acidente. O juiz, no entanto, entendeu que é dever da empresa zelar pela segurança de seus passageiros e que há provas de que o acidente foi causado pela conduta do motorista. Complicado. A seguir, as vagas de emprego para você. Imagens de Cáceres, lá no Mato Grosso. Por lá agora 26 graus. O JO volta em poucos instantes. Hora das vagas de emprego. Hoje nós temos oportunidades na aviação Nossa Senhora do Amparo, lá no Rio de Janeiro. Como requisitos, a empresa pede CNHD ou E na validade, resolução 789 atualizada, experiência e residir próximo das garagens. Para se inscrever, mande seu currículo para o e-mail recrutamento@vnsamparo.com.br ou deixar o currículo em uma das garagens da empresa em Maricá ou Rio do Ouro. As vagas são para início imediato. Mais informações com a empresa. Lembrando que não adianta você enviar o seu currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! E para a gente terminar essa edição, vamos ao nosso giro de notícias. Foi inaugurado neste sábado em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, o novo terminal de ônibus da cidade. Também neste sábado, 2 novas linhas de ônibus começaram a rodar em Maceió, nas Alagoas. São elas: a 116, que liga o José Tenório ao Trapiche, passando pela Ladeira do Óleo e pelo centro, e a 615, Forene Mangabeiras, via Menino Marcelo, Shopping Pátio, Josefa de Melo, Parque Shopping e Maceió Shopping. Na Bahia, o Ministério Público instaurou uma ação civil pública contra a Gerba por irregularidades no sistema de transporte coletivo de Salvador. Em São Paulo, a SP Trans divulgou material de identidade de como devem ser os ônibus elétricos da cidade. São normas obrigatórias para os coletivos poderem circular pelo município. Foram inseridos veículos de 12, 15 e 21 metros, tendo o padrão interno de conforto já conhecido da SP Trans. Já no Rio, 2 linhas de ônibus foram reativadas na Zona Oeste. A 841 em Uaíba, Campo Grande, e a 383 SV, Padre Miguel, Praça da República, via Sulacap. Também no Rio, a Aviação Redentor despadronizou um de seus Marco Polo Torino 2007 com ar-condicionado. Já no Rio Grande do Sul, uma informação tem corrido de que a empresa Palmares foi vendida para Santa Cruz. Muitos tinham medo de que ela ficasse com a via à mão. A Santa Cruz deve agora fazer a troca dos veículos e melhorar a qualidade do serviço. Segundo informações, o nome Palmares vai continuar. E por fim, a Wimob completou nesta semana 3 anos. A empresa de transporte por aplicativo do grupo JCA diz que já atendeu mais de 2 milhões de passageiros e teve um crescimento de 50% no ano passado. Os nossos parabéns à empresa. Prosperidade sempre. Por hoje, a gente encerra mais esta edição do Jornal do Ônibus.
Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Eu aproveito o espaço para explicar para vocês o motivo de não termos tido vídeo nem ontem e nem quinta. É porque eu estava em viagem e não consegui realizar nem a gravação e nem a edição dos vídeos que estavam programados. Como foi uma viagem de última hora, eu não consegui deixar o material pronto. Foi bem rápido também, eu fui num dia e voltei no outro. Mas é claro, aonde sempre eu vou, eu gravo umas coisinhas para vocês. E fiz nestes dias a gravação de 2 carros mega especiais do Expresso Nordeste, um da Garcia também. E gravei ainda os ônibus urbanos de Apucarana, aqui no Paraná, onde estive em viagem. Logo logo posto tudinho para vocês. E semana que vem voltamos com nossa programação normal. E já amanhã você confere uma movimentação de ônibus mega especial na rodoviária de Maringá. E na próxima segunda, as renovações de frotas. Terminamos essa edição com imagens aqui do Paraná, Foz do Iguaçu, Apucarana e Maringá na sua tela. Excelente noite para você e um bom final de semana. A análise dos fatos do mundo rodoviário, de forma crítica, imparcial e isenta. O Próxima Parada Repórter leva até você reportagens especiais e matérias exclusivas, com credibilidade e independência. Próxima Parada Repórter, a notícia, com crítica.